a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glórias a Deus, um motivo de muita alegria. Estamos na casa do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor, que me convidou para trazer a mensagem nesta noite. E eu fui pegando um pouquinho, como os irmãos já me conhecem, tudo que foi falado desde os louvores. O Senhor me direcionou em Esther, no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 10. Esther, capítulo 4, versículo 10. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ter chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu íntimo, em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajuda todos os judeus que se achem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Os irmãos podem se assentar nesta noite, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Eu louvo a Deus, irmão, nesta noite, porque desde os louvores já foi falado nesta noite que o Senhor está falando conosco. E eu louvo a Deus porque eu estava ali em espírito, porque eu queria uma direção do que o Senhor vai nos direcionar, do que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite, porque da mesma maneira que o Senhor vai usar a minha vida para falar com os irmãos, o Senhor usou cada um para poder ministrar no meu coração nesta noite, porque como já foi falado nesta noite, o homem não pode fazer nada, a mulher não pode fazer nada, mas aquele que habita nesta casa, que é o Espírito Santo de Deus, ele sonda o meu e o seu coração nesta noite. Só Ele sabe o que cada um de nós necessitamos, só Ele sabe o que cada um de nós estamos passando. Então nesta noite eu fui ouvindo. E desde o início, desde os louvores, o Senhor está falando conosco nesta noite. E ali a pastora teve a oportunidade, e ela falou algo tremendo sobre não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar nos caminhos do Senhor, andar naquilo que você tem aprendido na presença do Senhor, dar valor naquilo que você tem aprendido. E eu ouvi claramente o que ela falou, e eu tomei posse de tudo que foi falado nesta noite. Depois, a missionária Gilaine, onde ela falou de saber pedir na presença de Deus, de poder pedir, mas tem que saber que tem que agradar a Deus, porque Ele responde quando a gente pede. E foi ouvindo cada um. Depois, o presbítero Nicolas, que falou algo tremendo, ele falou várias coisas, mas algo que me chamou muita atenção foi algo que ele falou do filho, que muitas das vezes as pessoas não valorizam, mas nós, os pais, que tem que colocar, tem que ensinar muitas das vezes, tem que colocar nos caminhos do Senhor e também tem que ensinar em casa, porque muitas das vezes lá fora não é valorizado, muitas vezes as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito, e ele está entristecido por isso. Ele falou aqui no altar nesta noite. Depois o pastor, que teve a oportunidade, e o pastor falou algo tremendo nesta noite, que independente da situação, independente das lutas,
independente daqueles que se levantam contra a minha e a sua vida. Nós não podemos desistir na presença de Deus, porque se a gente desistir, a gente está demonstrando que aqueles levantes, aquelas situações estão vencendo na minha e na sua vida. Então cada um que teve oportunidade nesta noite, eu gravei, trouxe para a minha vida, e o Senhor me direcionou justamente no livro de Esther. Porque Esther, irmãos, se os irmãos voltar aqui, vocês vão entender porque o Senhor me direcionou no livro de Esther. Porque se olhar aqui um pouquinho antes, aqui no capítulo 3, é uma história muito conhecida, mas vai dizer que um homem chamado Ramã, ele foi exaltado pelo rei. E vai dizer que ele foi levantado pelo rei, e esse homem agora ele se engrandeceu e ele quer ser reverenciado. Mas vai dizer que aqueles que estavam lá no rei reverenciavam esse homem chamado Ramã, que era ali um servo do rei. Mas vai dizer que Mardoqueu não reverenciava Ramã. E Ramã muito se enfureceu por isso. Então Ramã, quando ele viu que Mardoqueu, todos se prostravam diante dele, mas Mardoqueu não se prostrava, ele começou a fazer o quê? Perseguir Ramã. Ramã começou a perseguir Mardoqueu. E ali Ramã teve uma ideia. Qual foi a ideia? Ele, por raiva, ódio de Mardoqueu, ele falou com o rei para levantar, para criar um decreto, não só para punir Mardoqueu, mas para punir todo o povo de Israel. Porque o decreto dizia que esse povo não pertencia àquelas terras, era um povo de costumes estranhos, andavam de forma diferente do povo daquele lugar. Então o decreto dizia que eles podiam perseguir o povo de Israel e matar cada um, seja homem, mulher, criança, matar todos eles. Esse era o decreto. E o rei assinou o decreto, selou com o seu anel. E vai dizer que quando Mardoqueu soube desse levante, ele muito se entristeceu, irmãos, porque havia uma sentença de morte sobre não só o povo, mas também ele e todo judeu daquele lugar. O povo estava lá, cativo naquele lugar, estava crescendo naquele lugar, prosperando como Deus havia falado para eles prosperarem. Mas agora o inimigo se engrandeceu. E o inimigo criou toda uma estratégia para acabar com o povo de Deus. E vai dizer que, naquele momento, os irmãos sabem que Esther foi escolhida, um ano de preparo, entre todas as jovens daquelas províncias, Esther foi escolhida pelo rei, o rei Assuero. E Esther está no palácio escolhida já. E vai dizer que Mardoqueu, que ela era parente ali de Mardoqueu criava Esther. E vai dizer que Mardoqueu vai até os portões do palácio, coberto ali com pano de saco, porque o pano de saco demonstrava tristeza, muita angústia, muita aflição que eles estavam vivendo. E ele vai até os portões dos palácios. E vai dizer ali que os servos de Esther, as servas ali ficam sabendo, e fala para Esther: olha, Mardoqueu está lá. E ela manda saber o que estava acontecendo, porque ela não sabia que havia um decreto contra o povo dela, a família dela, todos aqueles que ela conhecia. Ela nem imaginava o decreto terrível que tinham preparado, a armadilha que estava sendo preparada para ela e para todos ao redor dela. E vai dizer que Mardoqueu fala para Esther tudo o que estava acontecendo. No primeiro instante, quando Esther soube da situação, porque que Mardoqueu pediu para ela, para que ela pudesse falar com o rei. E quando ela ouve a situação, ela temeu, porque ela sabia que para entrar na presença do rei, para pedir algo, tinha que ser chamada. Ela não podia simplesmente entrar lá e falar com o rei a qualquer hora, da forma que ela quisesse. Porque, embora fosse um homem, mas ele tinha uma autoridade de rei. E qual era a autoridade? Só entrava na presença do rei se fosse chamado. Mesmo quem fosse, não importa quem fosse. E vai dizer que ela fala para Mardoqueu: olha, qualquer um que entra na presença do rei será morto ou morta. E já faz 30 dias que o rei não me chama. E Mardoqueu manda avisar, ela manda avisar Mardoqueu. Mardoqueu fala para ela: olha, Esther, se você não fizer nada, não pense que o povo vai perecer e você vai ficar livre. Não pense assim. Porque o Deus ao qual eu sirvo, se ele
não usando as minhas palavras, tá, irmãos? Estou aqui conjecturando, não está exatamente o que está escrito aqui, mas eu estou conjecturando para os irmãos, pela história que eu estou trazendo para os irmãos. Mas ele quis dizer assim: se você não fizer nada, o Deus ao qual eu sirvo vai criar uma outra maneira, uma outra forma de interferir na situação para salvar o povo dele. Mas você vai perecer neste lugar. E vai dizer que essa resposta de Mardoqueu é levada. E ele diz mais: quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou nessa posição. E vai dizer que levaram isso para Esther. E aqui vai me chamar a atenção, irmãos. Porque Esther, quando ela fica sabendo, ela viu que ela não tinha outra saída. O levante já tinha sido criado. A situação já tinha sido criada. Então ela olhou para a situação. Ela só tinha que fazer, ela tinha ali uma escolha, na verdade. Porque uma ela já estava vivendo, que ela não estava fazendo nada. Essa ela já estava vivendo. Então ela não tinha que escolher não fazer nada, porque ela já não estava fazendo. Ela só tinha uma escolha. Ou ela continuava não fazendo nada, então não fazia escolha nenhuma, ou fazia uma escolha: entrar na presença do rei e tentar falar com o rei. E ele vai dizer que ela escolheu entrar na presença do rei, correndo risco de vida, porque ela poderia ser morta, e sem saber o que poderia acontecer, então ela escolheu corretamente, irmãos. Só que o que me chama a atenção, que vai dizer que Esther manda preparar ali, ela faz um jejum de 3 dias, não só ela, mas as suas servas, e manda avisar Mardoqueu para preparar o povo, porque ela ia entrar na presença do rei. E assim sucedeu. Ela fez o jejum, entrou na presença do rei, e o rei se agradou de ver Esther, estendeu o cetro de ouro para Esther, e ouviu a petição de Esther. E vai dizer depois que Esther faz ali o seu pedido na presença do rei, que eu vou estar falando para os irmãos, mas tem a ver com 2 banquetes, aonde Esther convida o rei, e não só o rei, mas Ramã, que estava armando toda a situação para participar de 2 banquetes. Irmãos, eu fiz um resumo, porque a história é muito grande, o livro de Esther, embora ele é pequeno, mas a história é muito bonita, e a história também fala aos nossos corações. Mas o que me chamou a atenção aqui, nessa situação, é, primeira coisa, é que Esther, ela foi muito sábia. Esther não era só bonita visualmente, porque a beleza de Esther realmente, ela foi escolhida por uma beleza, porque o rei escolheu ela pela beleza. Mas a beleza de Esther não estava externa. O que me chama a atenção é que a beleza de Esther também era interna. Sabe por quê? Porque Esther temia Deus. Vai dizer que quando ela decide entrar na presença do rei, ela podia simplesmente ir e entrar na presença do rei. Mas vai dizer que não, ela vai preparar um jejum para não entrar de qualquer maneira na presença do rei. Ou seja, Esther estava buscando aquilo que ela aprendeu com os seus pais, quando ela servia, e depois com o Mardoqueu, que continuou cuidando dela. Ela aprendeu, foi de pai, veio lá de Abraão os ensinos, de pai para filho, os ensinos para eles, para que eles pudessem permanecer firmes nas leis de Deus. E ela sabia que uma das formas de entrar na presença de Deus não era de qualquer forma, porque o nosso Deus, embora nós estamos no plano físico, mas o nosso Deus, ele age no plano espiritual. Então Esther, ela saiu do físico e entrou no espiritual para poder apresentar aquilo que ela estava vivendo naquela situação. Então Esther, ela tinha uma situação que ela queria uma resposta, mas para que ela pudesse ter a resposta, ela sai do plano físico, irmãos. Ela sabe que a batalha dela não estava no plano físico, a vitória dela estava lá no plano espiritual. Porque uma vez que ela jejuou, ela sabia a quem ela ia se apresentar primeiramente, que é para Deus. Porque quando ela jejuou, ela não jejuou para agradar o rei Assuero, que era ali o seu esposo, não, ela jejuou para agradar a Deus. Porque se Deus atendesse a petição dela, ela entraria na presença do rei e não seria morta, porque Deus era com ela naquela situação. Às vezes eu e você estamos passando por uma situação assim. Queremos uma resposta de Deus, queremos pedir algo para Deus. Mas se tudo que você está vivendo, a situação, irmãos, é complicada, sabemos que não é ninguém que vai nos ajudar. Mas sabemos que há um que
está no controle da direção de todas as coisas. E Ele contempla cada coração aqui nessa noite, cada pensamento, mesmo antes de nós entrarmos neste lugar. Porque Ele é Espírito, irmão, nosso Deus é Espírito. Ele já sabe o que eu ia falar, Ele já sabe o que eu ia meditar, Ele já sabe o que cada um está aqui vivendo, Ele já sabe o que cada um ia falar nesta noite. Ele é Deus, Ele é soberano. E onde está o Espírito de Deus, ali também é liberdade, é uma liberdade espiritual para mim e para você, de ouvir a voz de Deus nesta noite. Então Esther precisava sim ouvir uma resposta de Deus, ela precisava sim de uma direção de Deus, mas ela não buscou no físico, ela buscou primeiramente no Espírito. Aleluia. Ela apresentou-se primeiro para Deus. Ela primeiro vai agradar a Deus, porque se Deus ouvisse, se agradasse do que ela estava fazendo, ela ia entrar tranquilamente lá na presença do rei. E vai dizer que Deus não recebeu esse jejum e se agradou de Esther. Até porque estava dentro dos propósitos de Deus para a vida dela, e não só dela, mas de todo o povo de Deus. Porque às vezes a gente quer pedir algo para Deus, irmãos. Já foi falado nessa noite. Você vai pedir algo para você se afastar de Deus? Ele não vai dar. Quem vai dar o barquinho para você se afastar é o inimigo da nossa alma. Agora, o nosso Deus não. Quando Ele diz sim, irmãos, é sim. E quando Ele diz não, é não. Não existe meio termo com o nosso Deus. E o nosso Deus sabe a hora certa e o momento certo de responder na minha e na sua vida. Ele responde na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser, usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso e Ele é soberano. E Ele fala por vários meios comigo e com você. É muitas das vezes no meio da situação, da correria, da luta, da adversidade, que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor naquele momento. Porque quando a situação vem, irmãos, todos nós, eu falo por mim, porque todos nós estamos no mesmo barco. Quando a situação vem contra mim e a sua vida, a primeira coisa que acontece é a gente ficar preocupado, é a gente se desesperar. Porque às vezes o vento está forte e a gente não sabe como é que eu faço agora. O vento está balançando e todos nós somos assim. Quando a situação vem, a primeira coisa é a preocupação. E o que vai ser? O que vai acontecer? Será que agora? Será que eu vou parar agora? Será que eu vou perecer agora? Todos nós somos assim, irmãos. Uma pequena, qualquer coisa, uma coisa pequena, já tira o nosso foco. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele nos dá a palavra dEle, que foi falado nessa noite, para não desviar dela, por quê? Para que a gente não venha perder o foco daquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Porque está sendo falado nessa noite, não é para olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim para a palavra do Senhor. Porque muitas são a situação que vai tentar nos tirar o foco daqui, ó, irmãos, da direção do Senhor. Muitas são, como o pastor falou nesta noite, a circunstância que vem, porque você vale alguma coisa, é lógico. Muitos te valorizam pelo que você tem e não pelo que você é. Porque se você tem alguma coisa, é óbvio, você vale alguma coisa, visão deste mundo. Mas para o nosso Deus, você não precisa ter nada. E mesmo assim Ele continua olhando a minha e a sua vida, cuidando da minha e a sua vida. Porque Ele é Deus dos ricos, dos pobres, de todos, não tem essa. Ele veio para todos. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. E se Ele não faz acepção de pessoas, Ele é Deus do A, Ele é Deus do B, Ele é Deus do C. A questão é se todos estão reconhecendo se Ele é Deus ou não é Deus nas suas vidas. Mas Ele vai continuar sendo Deus, reconhecendo Ele ou não. Mas você e eu valemos o que nós temos para este mundo, visão deste mundo. Porque quando você tem, está cheio de pessoas próximas, eu ouvi nesta noite. Mas quando você não tem ninguém. E isso, irmãos, é uma grande verdade. E todos nós aqui podemos dizer isso com propriedade. Porque nem todo mundo aqui nasceu, como fala no berço, né, na igreja. Muitos vieram depois, se converteram depois. Eu sou um desses, se converteu depois. Mas antes de servir a Deus, eu também, quantas vezes eu não vivi situações, estava assim de pessoas à minha volta. Será mesmo que essas pessoas que estavam à minha volta estavam pelo que eu sou? Ou pelo que eu podia proporcionar a pessoas?
Mas fiel é Deus, porque embora eu não soubesse quem realmente estava comigo, hoje eu sei que um estava comigo em todo o tempo, livrando eu e você da onde nós não podíamos nem imaginar onde nós estávamos. Porque se eu e você estamos aqui nesta noite, foi porque muitos livramentos Ele deu na minha e na sua vida, para que hoje nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Esther podia desistir, mas Esther não desistiu. Eu podia olhar para a situação, estou bem, então agora sou rainha, então agora eu vou me preocupar com esse povo. O que eu tenho a ver com a lei, o decreto? Não tem nada a ver com isso. Ela podia ter desistido, mas Esther não desistiu, irmãos. E isso tem um significado muito grande, porque a vitória vem quando você não desiste. Porque desistiu, como é que você vai dizer que você venceu? Se você desistiu. Em nenhum lugar na palavra eu vejo alguém ensinando assim, desiste, não vejo. Não tem nenhum ensino bíblico dizendo, é para você desistir. De todos os ensinos, seja qualquer situação, vai ter sempre uma palavra para você se pegar a tua fé e exortar e manifestar a sua fé, para você não desistir, porque Deus ele está acima de todas as situações. De como irmãos, o nosso Deus, Ele é grandioso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que curou, que ressuscitou, que fez grandes coisas em prol do povo dele. Você acha que Ele não faz por mim e por você que estamos aqui nesta noite? A questão é, nós não podemos parar de confiar no nosso Deus, irmãos. Porque se nós olharmos para a situação, nós vamos olhar o quê? Será que Deus está comigo? Será que eu vou vencer essa situação? Quantos não pararam? Quantos não desistiram? Porque ao invés de olhar para o Deus que é grandioso, olhou para o problema que parecia que ele ia perecer naquele problema. E o Senhor está falando nessa noite, não é para parar, não é para desistir. Só que você buscar Ele e agradar Ele, a resposta vai vir. E pode ter certeza que quando Ele responder, a palavra de Deus ensina que operando Ele, ninguém pode impedir na minha sorte. Quanto à situação, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai falar assim, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei ter falta e sei ter em abundância. Eu sei o que é ter fome e sei o que é ter em abundância. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo, ele teve muitos motivos, pelo ministério que ele viveu, padecer pelo Evangelho do jeito que ele padeceu, ele teve vários motivos para desistir de fazer a obra de Deus. Mas lá vai dizer que ele não desistiu. E lá diz por quê? Porque ele falou assim, tudo posso naquele que me fortalece. Lá vai dizer que tudo ele podia, porque ele cria que Jesus estava com ele. Também é assim em nossa vida hoje. Às vezes a situação vai vir para nós parar, para nós desistir. Mas essa palavra tem que vir a mim na sua mente. Eu não vou desistir. Eu tenho que aprender a viver, seja no pouco, seja no muito. Eu tenho que aprender a viver. Porque o Deus ao qual eu sirvo é o Deus que é o mesmo Deus que exalta, é o mesmo Deus que humilha. É o mesmo Deus que permite que a roda gigante desce, é o mesmo Deus que permite que a roda gigante ela sobe. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não obedece a ordem de ninguém. Ele fala aqui, ele fala assim, me compadeço de quem eu quiser me compadecer. Ele é Deus. Se Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Se Ele escolheu eu e você, muitos vão questionar mesmo. Que eu ouvi nesta noite, às vezes as pessoas questionam porque a gente exerce a nossa fé. Você acha que nós não estamos sendo vigiados? O pastor falou nessa noite, estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Uns querem, vou dizer poucos, querem o meu e seu bem. Mas muitos, infelizmente, muitos, ficam vendo só o momento, que hora, em que momento eu e você vamos cair. Você acha que não tem pessoas que muitas das vezes não querem que essas portas fechem? Não só essa, ou em várias igrejas. Você acha que não está cheio de pessoas assim pensando nisso? Querendo, desejando que as portas das igrejas fechem? Só que elas não entendem que isso não é pior onde nós vivemos, o mundo que nós vivemos, só não está pior porque as portas da igreja ainda estão abertas.
Mas eu louvo a Deus porque o Senhor falou na palavra dele que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Deus fiel, aleluia. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, irmãos. E eu e você, nessa noite, quando nós nos reunimos, nós somos igreja do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente, como foi falado, você pediu, não veio do jeito que você pediu, não é porque Deus ainda não respondeu, é porque a gente não está tendo tempo, esperando o tempo dele responder. E vai ter coisas, irmãos, que ele vai falar que é sim, mas vai ter coisas que ele vai falar que é não. Não é porque você serve a Deus, oramos, jejuamos ou fazemos, que Deus vai sempre falar assim, não. A Bíblia vai dizer que Davi, o rei Davi, ele queria construir um templo para o Senhor. Ele queria construir a casa para o Senhor. Porque ele olhou para a tenda e viu a arca lá. E viu que o Senhor, ele fala, mas eu, um palácio desse, mas o meu Senhor habitando embaixo de lençóis, embaixo, de tendas. E ele quis, pôs no coração de construir a casa de Deus. O rei, com certeza, o rei Davi, ele tinha condições, com certeza, de construir um dos maiores templos que já foi construído. E o Senhor, e ele pôs no coração. E o profeta Natan vai dizer para Davi, segue esse tempo. Isso é, sim, se está no seu coração, é para fazer. Aleluia. Só que tem um detalhe. A sua ideia é de Deus. Mas o Senhor falou que Ele não vai fazer por meio das suas mãos. Ele vai fazer por intermédio do seu filho, dos seus filhos. Olha só, o desejo do pai, o desejo de Davi era ele construir o templo. Mas a vontade de Deus era que um filho de Davi que construísse o templo. Lindo Deus. Davi não podia falar assim para o profeta: eu sirvo esse Deus, já fiz muitas coisas em prol desse Deus. Eu tenho tudo para construir, está tudo na minha mão, mas eu não vou construir. Mas quando o homem é de Deus mesmo, ele ouve a voz de Deus, mesmo contrariando a vontade dele. Meu Deus, aleluia. Davi falou, amém. Eu tenho tudo, já está tudo pronto para me fazer, mas eu vou ouvir a voz de Deus. O profeta falou, não é eu, meu filho, então eu vou seguir a orientação do profeta. Davi não construiu o templo. Vai dizer lá no texto, vai dizer que quando Salomão foi ungido lá, foi preparado, levantado como rei, Davi preparou todos os utensílios do templo, todo o ouro, o tesouro do templo, tudo. E Davi pegou a planta, o desenho, que já todo o projeto do templo que ele já tinha, que era só ele mandar uma ordem, Davi constrói. Davi pegou, contrariando o maior sonho dele, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ouvindo a Deus, ele pegou o projeto, levou até Salomão e deu nas mãos de Salomão. Salomão agora vai construir. Irmãos, nem sempre é um sim ou que nós vamos ouvir da parte de Deus. Às vezes é um sim, às vezes é um não. Mas eu e você, como homens e mulheres de Deus, que andamos na direção de Deus, temos que saber caminhar na direção do Senhor. Porque se for do nosso jeito, a gente já sai atropelando, fazendo, aproveitando, e esquece primeiramente, tem que consultar a Deus, não é assim, sair fazendo. Até para ajudar alguém, você tem que orar a Deus, irmãos. Nós sempre falamos sobre isso. Até para você ajudar alguém, primeiramente, você fala com Deus: Senhor, eu posso abençoar essa pessoa? Aleluia. O Senhor vai confirmar no seu coração, você pode. Porque não está faltando na tua casa, não está faltando ninguém, está tudo abençoado. Agora sim, você pode abençoar. Lindo Senhor. Porque se você está abençoando alguém de fora e está deixando faltar dentro da tua casa, isso não é de Deus. Senhor. Instrução na palavra do Senhor. Aleluia. Ensino dentro da... Mas isso não vale. Eu estou ajudando de fora. E pode ser que eu esteja fazendo errado. Sim. Porque, irmãos, tem que seguir a direção espiritual. Primeiro de casa. Depois não está faltando nada. Aí sim, você pode ajudar Lindo, a meu quem Deus pôr no seu coração agora. Direção de Deus. Tudo isso, irmãos, é para que você sejamos abençoados. Tudo isso para que você não se afaste, porque quando algo não der certo, eu e você falar assim, mas eu fiz, ainda você fazer e achar que está fazendo certo e dar errado, você fala, mas eu fiz certo.
fez certo, seguiu a direção. Porque, irmãos, às vezes, quantas vezes eu quis fazer coisa e não fiz, porque eu fui para a palavra de Deus. O meu desejo do meu coração era fazer. Mas quando eu ia para a palavra, até hoje, tudo que eu vou fazer, primeiramente, eu falo com o Senhor. Tem coisa que eu quero fazer. E por que você não faz isso, Wagner? Porque não é o tempo. Deus não confirmou no meu coração. E eu apresentei a Deus, não chegou o momento de acontecer. Porque o dia que chegar, a palavra de Deus diz que, agindo Ele, ninguém pode impedir na minha e na sua vida. Então, nesta noite, irmãos, o Senhor está falando comigo e com você. Porque Esther, ela alcançou a resposta que ela queria. Porque Esther sai do ambiente físico e agora ela entra no ambiente espiritual. Ela buscou a Deus e Deus se agradou daquilo que Ele viu na vida de Esther. E eu creio nessa noite que Ele tem contemplado cada coração nesta noite. E se eu e você estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, a seguir aquilo que Ele tem para mim, para a sua vida, pode ter certeza, irmão, que Ele tem vitória na minha e na sua vida. Pode ter certeza que Ele vai dar sempre a direção certa. E eu ouvi algo sobre filho nesta noite. E para finalizar, eu vi o presbítero Nicolas falando de filho. E eu lembrei do meu sobrinho, do Daniel, meu sobrinho. Porque o meu irmão é professor de escola. E meu irmão, e ele e a esposa dele, eu vejo o cuidado que eles têm com o menino. E o menino, eu acho interessante. Porque antes dele ir para a escolinha, que agora ele está na escolinha, o menino já sabe contar, já sabe ler, irmãos. E eu vi o irmão falando, testificou no meu coração, me alegrei, porque os pais, quando instruem os filhos, os pais instruem com amor, os pais instruem com cuidado, com zelo. É lógico que a criança vai aprender, irmãos. A criança vai dar atenção. E eu vi ele falando, louva a Deus, e testificou uma palavra no meu coração. Porque, sabe qual é o maior erro dos pais? Não investir nos seus filhos. Porque, se os irmãos lerem lá no Salmo 127, de número 127, no verso 4, vai dizer que os filhos é como as flechas na mão do guerreiro. E se você pensar, o filho como flecha na mão do guerreiro, o guerreiro ele faz o que com a flecha? Ele lança para o alvo. Qual é a intenção do guerreiro? É acertar o alvo. Então toda vez que você investe no seu filho, você está lançando uma flecha para o alvo. E Deus é quem dá a vitória, é Deus quem abençoa. Porque os filhos, a palavra de Deus diz, que são herança do Senhor. Então nesta noite, irmãos, louve a Deus porque você está aqui nesta noite. Porque mais uma vez o Senhor está dando uma direção para mim e para você. Se nós queremos resposta, não é só simplesmente orar. É orar com propósito e com entrega para agradar a Deus e saber esperar a resposta e a direção que Ele tem.